eu te convido para um papo super importante. A gente vai falar a respeito de procedimentos endoscópicos e até da própria cirurgia bariátrica, mas principalmente das dietas pós esses procedimentos, que é algo assim que o paciente deve saber, né? Tem que estar atento a tudo isso para tomar essa decisão, que é uma decisão bem séria e bem importante na vida de cada um. Agora, a gente convidou mais uma vez a nutricionista Pamela Miguel. Bem-vinda! A mamãe da Maria Alice, que eu estava com saudades para falar mais a respeito do assunto, que hoje é um super braço do seu trabalho, né, Pamela? Você está ali com muitos pacientes. Sim, nesse momento. Tenho bastante. Na clínica, né, o nosso foco principal são os pacientes que fazem procedimento endoscópico e o acompanhamento. A gente tem um acompanhamento de 6 a 1 ano, né, 6 meses a 1 ano. Então a gente acompanha de perto aí as evoluções, as dificuldades desses pacientes dia a dia. E os resultados também muito bacanas, né, que a gente consegue ter. Que se respeitar tudo isso de uma forma, com uma disciplina, né? Vamos falar a palavra. Né? Comprometimento. É a palavra certa. E disciplina. Antes da gente começar, vamos então ouvir as palavras do cirurgião endoscopista, Dr. Sérgio Barrichello. Olha lá. Olá, Carol, tudo bem? Público do Você Bonita, como é que vocês estão? É um grande prazer estar aqui novamente falando um pouquinho para vocês sobre os procedimentos endoscópicos relacionados ao emagrecimento. E hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre o balão intragástrico, que é aquela prótese de silicone que nós colocamos por endoscopia no estômago do paciente. E esse paciente ele se sente saciado logo após a instalação desse acessório. Um outro procedimento muito interessante é a gastroplastia endoscópica, que é a sutura do estômago, é uma redução do estômago por endoscopia, pela boca, não fura a barriga como na videolaparoscopia. Nós passamos uma câmera pela boca do paciente, chegamos no estômago e através de costuras no estômago, nós reduzimos o volume do estômago deste paciente. Isso é feito só por endoscopia, é um procedimento que o paciente vai embora no mesmo dia e tem o seu estômago diminuído em torno de 60%, 70% do espaço ali dentro. Então é uma coisa que ajuda muito na saciedade precoce do indivíduo também, ou seja, ele come uma pequena quantidade e realmente está bastante saciado. Para aqueles pacientes que já operaram e reganharam o peso, ou seja, voltaram a engordar depois que operou, nós temos algumas alternativas também. Tem o plasma de argônio, que é como se fosse uma faísca, uma faísquinha, um bisturi elétrico que nós queimamos a anastomose, que é a passagem do estômago para o intestino, fazendo com que essa anastomose, que se porventura estiver alargada, nós voltamos a fechar esse pertuito e fazer com que o indivíduo volte a ter aquela saciedade do início da cirurgia. Para quem fez o sleeve, a gastrectomia em manga, e voltou a reganhar o peso, a sutura endoscópica, que é o mesmo material que a gente faz a gastroplastia endoscópica primária, ela também ajuda muito, que nós conseguimos diminuir o estômago de quem já tem o sleeve e, de repente, já não tem mais aquela saciedade por ter alargado um pouco aquele órgão. Então, essas são as grandes indicações da endoscopia nos procedimentos para emagrecer e aqueles para a revisão dos procedimentos cirúrgicos bariátricos. Tá bom? Um forte beijo, um grande abraço e espero estar aí em breve com vocês novamente. Tchau, tchau. Tá aí, então, doutor Sérgio Barrichello, que é cirurgião endoscopista. Obrigada, um beijo pra você. Em breve, ao vivo, junto com a gente. Gostei da sua santinha. Tem uma Nossa Senhora de Fátima ali atrás, na sala dele. Gostei, doutor. Vamos lá. Então, a gente entendeu a respeito das formas desses procedimentos, que tem que ter a indicação correta para cada paciente. Isso é importante. Porém, em todos, a gente tem que respeitar uma dieta. Temos que respeitar. O que muda, basicamente, do procedimento são as fases da dieta, né? Então, as dietas são dietas pós-cirúrgicas, então não são dietas de estilo de vida, então isso é muito importante, né? O estilo de vida vai mudar e nessa fase inicial, qual que é a nossa preocupação? No balão é a adaptação ao balão, né? O balão é um corpo estranho que vai chegar lá no estômago, então
Sintomas gástricos são muito comuns na fase inicial, então vômito, azia, queimação, ânsia, a própria náusea é muito comum e muito mais presente no balão, porque ou o corpo tenta expelir ou o corpo tenta digerir, produz muito suco gástrico. Então, a dieta é principalmente para a gente evitar esses sintomas, né, minimizar esses sintomas no paciente e também para que a gente tenha aí o processo de emagrecimento adequado. Então, as dietas, elas vão ser para o emagrecimento, mas muito mais para adaptação do organismo. Entendi. Quando a gente fala da gastroplastia, né, que na verdade é a sutura, o doutor vai lá dar ponto no estômago, né, e a fibrose que vai formar entre uma parede e outra do estômago vai fazer com que ele fique menor. Tanto na gastroplastia endoscópica como na convencional, que é a bariátrica, a gente tem aí o processo de cicatrização e recuperação desse estômago. Então, por isso que a gente não pode também ter uma alimentação sólida e uma alimentação convencional logo após. Entendi, porque pode agredir e é um tecido. Exato. O que a gente tem que sempre pensar, que eu converso sempre com o paciente? Pós-procedimento, pós-bariátrica, pós-gastroplastia, a gente não pode ter dilatação do estômago, ele não pode aumentar. Por quê? É como se eu fizesse um corte na minha mão, desse ponto e ficasse puxando a pele. Ou o ponto rompe, ou demora muito mais para cicatrizar. Gente, é verdade. Né? Então, é isso que tem que ter em mente. O que faz o estômago dilatar? Pedaço de alimento que faz ele trabalhar mais para fazer a digestão. Líquidos em grandes volumes, então tomar um copão de água, mesmo sendo líquido. Né? E o ato da mastigação. Então, aquele paciente fala, não, eu vou mastigar, sentir o gostinho e cuspir. Né? Que tem muito relato. Porque quando você mastiga, às vezes você mastiga chiclete e fica com dor de estômago. Porque seu estômago está se preparando para digerir, está produzindo suco gástrico, ali está se movimentando e não chega o alimento. Então, a gente também tem que ter, por isso que a dieta tem que ser líquida, o volume reduzido, tudo bem específico para que essa recuperação seja a melhor possível para o paciente e minimizar os sintomas. Olha que bacana, gente. E claro, também tem o resultado que é o emagrecimento. Exato. Vou lá, Pamela, assim, você comentou, eu achei de uma responsabilidade imensa dizer que isso não é estilo de vida, que não pode ser seguido. Porém, algumas estratégias que são feitas nesse pós podem ser estratégias de emagrecimento para paciente que não tenha passado pelo procedimento? Pode. A quantidade vai mudar. E o que é muito importante? Sem fazer o procedimento ou com o procedimento, procurar acompanhamento nutricional. Porque pós-procedimento, o volume que a pessoa ingere é muito pequeno. Então, para você ter uma ideia, a dieta logo pós, que vai durar 5 dias ou 3 dias, tem 300 calorias. Meu Deus. Então, a gente precisa concentrar o máximo de nutriente, o máximo de vitaminas nessa fase. Então, se a gente colocar na internet, a gente vai achar várias dietas líquidas. A gente vai achar gelatinas, a gente vai achar só isotônico, a gente vai achar água. Mas o quanto esse paciente está sendo nutrido e quanto esse emagrecimento está sendo saudável e quanto vai durar esse emagrecimento se ele não for saudável. Então, para o emagrecimento ser duradouro, para você atingir seu objetivo, você precisa estar bem nutrido desde o primeiro dia pós-procedimento. Então, por isso que é muito importante ter o acompanhamento. Perfeito. Então, é perigoso, tem que ser feito sempre com ajuda profissional. Vamos colocar o primeiro na tela para a gente acompanhar, então, essas fases, né? Começamos com essa, olha lá. Líquidos, então, é a dieta de repouso gástrico. A gente vai usar líquidos ralos, suco de frutas peneirados e diluídos, caldo do cozimento de carne ou frango com temperos, água de coco, isotônico, água e chás. Interessante esse do cozimento, né? Que todos os nutrientes passam para o cozimento. Nessa fase, é a fase logo inicial, então a gente tem uma duração no processo do balão 3 dias, no processo de gastro a gente também tem em média 3 dias, uma bariátrica seriam 5 dias. Então o que mudam são os dias, né? E nessa fase a gente tem aí tudo na consistência da água de coco, essa primeira fileirinha aqui. Então, é tudo aguadinho, tudo passado na peneira, aquele líquidozinho, aquela aguinha suja, entre aspas, né? Então você vai cozinhar carne, você vai cozinhar tempero, mas você vai pegar só a água do cozimento, não vai ainda bater uma sopa, então uma sopa bem ralinha. É uma dieta que não gera tanta saciedade, mas nessa fase inicial ainda tem muito sintoma. Geralmente o paciente está enjoado, geralmente o paciente está nauseado, ele nem chega até a fome. Então a nossa prioridade também nessa fase é hidratação. Então ele tem que tomar o líquido para se hidratar,
né? Como que é a velocidade, o que é muito importante? Em média, a cada 20, 30 minutos, 50 ml. Eu trouxe um medidorzinho aqui. Tem mais ou menos 50 ml, que é a metade desse medidorzinho, né? Seriam 100 ml por hora. É um copinho desse por hora. Então, vai tomar essa quantidade em 1 hora, né? Então, e o dia inteiro? É pequeno golinho. O dia todo. Por exemplo, coloca café da manhã, né? Suco de fruta. Então, são 100 ml. Aí ele vai tomar café das 9 às 10. Das 10 acabou o suco, das 10 às 11 vai tomar água. Das 11 ao meio-dia, água de coco. Do meio-dia a 1, uma sopinha. É o dia inteiro se hidratando pra gente chegar aí a 1,2 litros a 2 litros de líquido por dia para hidratação. Perfeito. Então, é essa a medida. São frutas não ácidas ainda. A gente exclui leite e derivados dessa fase, porque estimulam muito a secreção de suco gástrico. Então, a gente tira também para evitar azia. Então, uma dieta bem ralinha, bem para repouso gástrico, nada que agride o estômago. Nessa fase isotônico, a gente coloca mais industrializado e a gente faz a conta de acordo com o peso do paciente também. Então, não é livre, não né? É a gente coloca uma quantidade, então isso é importante até para repor vitamina e mineral se for necessário, se teve vômito, se não teve. Então a gente faz tudo isso também individualizado no consultório. Próximo, então, na tela. Aí a gente vai para a dieta líquida completa, são líquidos mais encorpados. Então, sucos sem necessidade de diluição, chás de todos os tipos, leite animal ou vegetal, sopa batida e rala, suplementação de proteínas e fibras. Já começa aí. Isso. Nessa segunda fase, ela tem uma duração de 4 dias no balão e na fase da gastroplastia, a gente vai até o 10º dia pós-cirurgia, tá? Nessa fase aqui, são todos aqueles líquidos que a gente tinha antes, mais encorpados. Então, a gente tem suco de fruta sem precisar passar na peneira e diluir. A gente tem uma sopinha que a gente já bate o caldo da carne, não bate a carne ainda, mas bate com um legume, uma verdura e um carboidrato. Então, já é uma sopa que tem um saborzinho, mas não tem pedaço e não tem a carne batida. A gente continua com chás e nessa fase a gente entra com a suplementação. A suplementação de proteína é muito importante para que não tenha perda de massa muscular nessa fase. Então, como é uma perda de peso muito rápida, pode perder muita massa muscular e aí o metabolismo fica cada vez mais lento. Quanto menos músculo, mais lento é o metabolismo. Então, isso vai prejudicar as próximas fases de emagrecimento. Então, por isso que a gente tem a preocupação com a suplementação, que é individualizada também. Não é whey, não... Pode ser whey? Pode ter whey, colágeno, glutamina. A gente entra com vários suplementos de proteína, mas aí com a quantidade individualizada para cada paciente. Tá, e que pode estar em cápsula também. Também a cápsula já pode ser ingerida aqui nessa fase, geralmente eles toleram melhor. Cápsula na bariátrica, geralmente 20 dias depois, então a gente entra, né? No balão, na gastroplastia, a gente não tem o desvio do intestino, que é algumas técnicas da bariátrica que a gente tem. Então a suplementação de vitamina e mineral fica muito... Assim, a gente vê o exame do paciente, vê se existe uma necessidade, tem uma deficiência, mas não é comum gerar deficiências no decorrer do acompanhamento. Entendi. Só se não fizer a dieta correta. Perfeito, olha que interessante. Próximo na tela, daqui a pouquinho perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Aí a gente vai para a dieta líquida cremosa. Então, a parte cremosa, né? Suco sem necessidade de diluição, chá de todos os tipos também. Não, essa daí tá parecida? É a mesma coisa? Chá de todos os tipos, leite animal vegetal, sopa batida e rala, suplementação de proteína e fibras também. A dieta cremosa, então, me pareceu bem parecida com a anterior, mas não é igual. O que vai mudar? Quando o paciente faz o procedimento do balão, independente de 6 meses ou 12 meses, ele vai passar da líquida, segunda fase líquida completa, já para pastosa. Na gastroplastia, a gente tem aí 20 dias de dieta líquida cremosa. Então, é 1 mês em líquida. Entendi. Né? E essa líquida cremosa é como se fosse a anterior, tudo batido com menos água. Então, é como se o suco diminuísse a água que bate ou não dilui a sopa com menos água. Ainda não tem a carne, mas mais textura de creme, mingau. Então, essa texturazinha na líquida cremosa. E aí a gente já pode colocar um iogurte, o leite de vaca se houver tolerância, ou leite vegetal para fazer uma vitamina. Então, é isso que vai mudar. Perfeito. Então, é uma fase a mais só que tem na gastro e tem na bariátrica convencional. E é isso que vai diferenciar. E o paciente do balão já vai direto para pastosa, que é a próxima fase. Entendi. Então, vamos para pastosa, olha. Que essa daqui já começa a ficar
Mais animado, mais gostoso. O valor calórico aumenta Um né, na pastosa. A saciedade também melhora na pastosa. E ó, a gente vai para os purês, então mingauzinho, papa, sopa creme, frutas amassadas, alimentos cozidos e amassados com o garfo. Isso. E aí te pergunto que tá chamando a minha atenção. Quando a gente fala das coisinhas amassadas e tal, a gente também tem, falando dos macronutrientes, né? Carboidratos. E aí como é que é a relação carboidrato-proteína para pacientes, então, que passam pelo procedimento? Ótimo. Nessa fase aqui, o que é muito importante? O paciente, às vezes, tem medo já de mastigar, mas é muito importante a gente já começar aqui a mastigar. Nessa fase, é uma mudança para o paciente, porque ele já sente sabor diferente, ele não precisa mais bater no liquidificador. Entendi. Então, ele consegue os macronutrientes em sabores diferentes. Tá. Nessa fase, é equilíbrio, né? A gente não coloca mais, não é uma dieta low carb, não é uma dieta mais proteica, ainda é uma dieta equilibrada, porque a quantidade que ele come é muito pequena. Então, a gente coloca a mesma quantidade. Como que funciona essa quantidade? Nessas fases iniciais são 100 ml de líquido. Aqui a gente passa para 200 ml do que é líquido. Consumir em 40 minutos, sempre comer devagar, né? Tá. Quem fez qualquer procedimento, a mastigação e comer devagar é a chave para o sucesso. Comeu rápido, tomou rápido, vai ter sensação de mal-estar, vai ter sensação de empachado. Então, isso é um segredo que a gente trabalha lá na consulta pré, né? E aqui nessa fase, então, você já pode amassar. Quantidade dos alimentos amassados, 4 colheres de sopa. Então, aquela colher de sopa de casa que você que tem normal. Ao longo do dia. São por refeição sólida, né? E Tá. come a cada 3 horas e água nos intervalos. Então, como que funciona? Vai montar um pratinho. Uma colher de sopa de carboidrato amassado, que aqui a gente tem mandioquinha, pode ser batata doce, pode ser inhame, pode ser cará. A gente evita só consumir batata, que é o mais convencional. Frango desfiado, aqui entra o peixe desfiado, uma colher de sopa. Legal. Um legume fácil de amassar, abóbora, cenoura cozida, beterraba cozida, sempre variar o legume e feijão ou lentilha amassadinho. Então esse é um prato do paciente. Interessante. Como a gente vai estimular o consumo? Pratinho de sobremesa, para visualmente ele não achar que está comendo pouco num prato grande. Talher de sobremesa ou talher de bebê, talher de criança, para colocar menos comida no garfo. E vai iniciar pela proteína. Come a proteína, coma a proteína. Depois vou para o legume. Depois vou para o feijão. E por último vou para o carboidrato. Então, se precisar faltar alguma coisa ali, é o carboidrato. Então, tem paciente que fica saciado com 2 colheres, com legume e com a proteína. Entendi. Tem paciente que fica saciado com legume, com a proteína e com feijão. E aí, a gente vai dar prioridade para o quê? Para o aporte proteico, nessa fase da dieta, e das vitaminas e minerais que a gente vai ter aí bastante nos legumes também. Gente, lembra que eu falei da questão emocional? Essas dicas que mexem também com essa questão estão diretamente ligadas. Os procedimentos, independente de qual seja, eles vão tirar a fome física, né? Ou reduzir. Não existe nada que tire a fome. Não é normal não ter fome, né? Toda mãe fala, se você não está com fome, você está doente. Então, o que o procedimento vai fazer? O paciente vai ter fome, mas vai se saciar com menos do que ele saciava antes. Ele vai comer menos. É um aprendizado. Exato. Mais vontade de comer, sentir cheiro, comer por impulso, comer por compulsão, isso nenhum procedimento tira. Por isso que o acompanhamento psicológico é muito importante nessa fase e a ajuda da família. Então não adianta ele estar na fase líquida e a família pedir pizza, porque ele vai sentir o cheiro e ele vai ter vontade. Não pode mesmo. Então a gente precisa da ajuda da família. Vou colocar as próximas vou passar direto pra gente fechar. Ótimo. Na tela, então, olha lá. Depois disso tudo, a gente vai para dieta branda, que já tem uma consistência, então, abrandada. Frutas amolecidas, arroz ou macarrão, os grãos, legumes cozidos e verduras refogados, ó, entrou verdura. Carne vermelha moída e frango desfiado, um peixinho cozido, grelhado ou assado, ovos, sopas naturais em consistência normal. E a gente vai fechar com a consistência normal, que é a dieta geral que vai ser seguida, né? Alimentos excluídos, que é o mais importante. Excluir açúcar, excluir gaseificados, excluir consumo de bebida alcoólica e café. Não consuma líquidos calóricos. Então vamos lá. Vamos para a fase, então, branda, que seria antes da fase normal. Tá. Na branda, quantidade a mesma.
4 colheres de sopa, 200 ml, comer a cada 3 horas, mas na branda é cozido e não amassa. Então, na branda não tem nada, não tem salada crua, não tem pedaço de carne, não tem torrada, não tem nada muito consistente, mas já é uma quantidade normal. Então, por exemplo, num prato, um legume cozido, aí não precisa amassar, pode ter verdura, não pode ter salada, mas pode ter uma escarola, pode ter uma couve, pode ter um espinafre, entra carne vermelha, moída, e aí feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, arroz mais molinho, ou a batata doce só cozida, ou a mandioca, ou a mandioquinha. As frutas não precisa mais amassar, ovo pode ser uma opção de café da manhã, iogurte à tarde, iogurtes com mais proteína, a suplementação de proteína entra. Então é uma dieta muito parecida com o que o paciente vai seguir no pós, que é a fase geral. Essas dietas, a pastosa e a branda duram aproximadamente 10 dias. Então aqui já foi um período de, sei lá, quase um mês. Exato. Na paciente de balão, mais ou menos 24 dias, no paciente de bariátrica já foram 20 dias. E da gastro já foi um mês. A gastro estende um pouquinho ainda mais do que da bariátrica. Na endoscópica, né? E aí na dieta geral é textura normal, mas aí é a dieta que a gente trabalha a qualidade. Então é a dieta que a gente estimula o consumo de integral, o consumo de salada, o consumo de mais proteína, carboidrato de baixo índice glicêmico. Então é a dieta em si de reeducação, que a gente vai ter uma quantidade reduzida quando o paciente fez o procedimento, diferente de uma dieta normal, mas a gente vai excluir esses alimentos também. Então não vai estimular a consumir açúcar, não vai estimular a consumir o gás dilata o estômago. Então, 6 meses a gente não estimula o consumo. O café e a bebida alcoólica, o café dá pra gente ir introduzindo aos poucos, observando o sintoma gástrico, bebida alcoólica moderadamente, tudo dentro de uma dieta de uma pessoa normal. Uma dieta que a gente deve seguir tendo feito o procedimento ou não. E deixa eu fechar com uma história de sucesso. Tita aí, Gláucia? Ele está em férias, é verdade. Tiago, nosso diretor aí de imagens. A última vez que a gente conversou, antes um pouquinho dele sair para as férias, ele tinha perdido 47 quilos, não foi isso, Toninho? 47 por aí, né? E ele falou uma frase que me chamou a atenção no final do ano, agora começo do ano, que eu acho legal a gente fechar. Ele falou que hoje, quando ele nota e observa as pessoas comendo, que era como ele comia, ele fala, meu Deus, ele fica espantado e fala assim, como eu fiz isso por tantos anos? E que, então ele entendeu como funciona e aquilo realmente entrou, né? Tá fazendo parte da cabeça e do corpo. Isso é muito legal. Isso, não adianta mudar o físico e não mudar a mente. Então, os dois têm que estar sempre juntos. Excelente. Parabéns, viu? O trabalho é maravilhoso, gente. Pamela Miguel é competentíssima, estudiosa, enfim. Não só dentro dessa área, dessas dietas, mas em tudo, que você cuida de absolutamente tudo. Vai lá no Insta para segui-la, @Pamela Miguel Nutricionista, @Pamela Miguel Nutricionista, tudo junto. Telefone do consultório, 2638-2098, 2638-2098. Um beijo, muito obrigada. Carol, beijo pra turma toda lá da clínica. Tô com saudades, viu? Obrigada, até a próxima. Até Beijo. Mais.